Olá a todos, meu nome é Charlene, sou médica, formada aqui pela PUC Sorocaba, sou especialista já em clínica médica e atualmente sou residente do programa de pneumologia aqui também da PUC Sorocaba. Hoje eu queria falar um pouco sobre o tabagismo, conversar um pouquinho com vocês sobre isso, as consequências, os malefícios para a saúde, né? Os gastos que isso aí acarreta. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, a gente vai falar de tabagismo e suas consequências. O tabagismo ele é reconhecidamente uma doença crônica causada pela dependência à nicotina, que está presente no tabaco. É considerado a maior causa evitável de adoecimentos e mortes precoces em todo o mundo. E ele integra no CID-10 o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa. A nicotina em si é uma planta, a nicotiana tabaco. O tabaco, ele é extraído, né, dessas folhas, né, dessa planta, e vai ser utilizado na confecção de diferentes produtos à base de nicotina, né, que vão levar à dependência. Os principais derivados do tabaco são o cigarro, o charuto, o cachimbo, cigarro de palha, tabaco para narguile, rapé, fumo de rolo, dispositivos eletrônicos também. Queria falar um pouco sobre a equivalência dos derivados da nicotina e a importância, né, desse uso, né? Um cachimbo equivale a 2,5 cigarros, um charuto a 4 cigarros, uma cigarrilha a 2 cigarros, um cigarro de palha a 3,6 cigarros e 80 minutos da inalação do narguile a 100 cigarros. Isso é muita coisa. A Organização Mundial da Saúde, ela aponta que o tabaco, né, o tabagismo, ele mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. É muita gente. Mais de 7 milhões, né, dessas mortes são resultado direto do uso do produto, né, então o tabagista direto, e cerca de 1,2 milhões de mortes é resultado de pessoas, né, que são expostas ao fumo, que é o fumante passivo. Um homem fumante, ele vive em média 12 anos a menos do que um paciente que não fuma, uma pessoa que não fuma, e já a mulher, ela vive 10 anos a menos comparado com uma mulher que não fuma. Essa diminuição, né, da expectativa de vida, ela está associada a múltiplas doenças, principalmente infarto agudo do miocárdio, AVC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, e o câncer. A prevalência do tabagismo no mundo é muito grande. Hoje em dia, estima-se, né, que há mais de 1 bilhão de fumantes no mundo. 70% da população, né, de fumantes vive em áreas de baixa renda, né, países de baixa e média renda, onde a carga das doenças e a morte pelo tabaco é elevada. Estima-se, né, que os fumantes atuais eles consumam cerca de, juntos, né, 6 trilhões de cigarros todos os anos. E o consumo do tabaco no mundo ele vem crescendo em países que estão em desenvolvimento e reduzindo em países que já estão mais desenvolvidos. Uma análise feita também pela Organização Mundial da Saúde mostrou que aqui na América, o Brasil, ele tem uma prevalência, né, de fumantes de 18,7% em 2010. Agora eu vou falar um pouquinho dos dados do Vigitel de 2019, que é uma pesquisa feita por telefone, que foi realizada, né, em 2019, que mostrou que o percentual total de fumantes com 18 anos ou mais no Brasil foi de 9,8%, sendo 12,3% de homens e 7,7% entre as mulheres. O que a gente consegue ver por esse gráfico? Ao longo dos anos, comparado desde 2016, tem uma queda
da prevalência do tabagismo em adultos, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E aí o fumante passivo, né? Desde 2011, tem uma lei, a Lei 12.546, que proíbe o ato de fumar cigarro, charuto, cigarrilha, cachimbo, ou qualquer outro tipo de produto derivado, né, do tabaco, né, que contém nicotina, em locais de uso coletivo, públicos ou privados. Então, hospitais, escolas, supermercados, bares, é proibido. E isso também acarretou uma diminuição da prevalência de tabagistas passivos. A gente também consegue ver. Aqui a gente tem uma projeção de 2009 até 2019, no primeiro gráfico, mostrando uma diminuição do fumo passivo, tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente de trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho da atuação da nicotina no corpo humano, né? A nicotina ela é absorvida pelos pulmões e chega atuando no cérebro de mais ou menos, né, 7 a 20 segundos, é muito rápido. Ela atua em uma área do cérebro onde processa-se as informações como recompensa. Isso vai levar à liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor ele está associado a uma sensação de bem-estar e de prazer. Então, com isso, o fumante aprende que conforme ele fuma, né, o ato de fumar vai trazer uma sensação boa, um reforço positivo, uma sensação de prazer. Quando o fumante decide que ele vai parar de fumar, a falta da nicotina vai levar a um processo oposto. A falta da nicotina vai levar à liberação de um outro tipo de neurotransmissor, chamado noradrenalina, que dá um reforço negativo. E isso que leva, né, ao aparecimento dos sintomas de abstinência. O que é, né, a síndrome da abstinência? Quais são os sintomas? Ansiedade, ela pode até aumentar ou diminuir com a sensação. Inquietude ou impaciência, mas geralmente se resolve em menos de 4 semanas. Distúrbios do sono, como a insônia, que também se resolve em menos de 4 semanas. Uma certa dificuldade de concentração. Pode ocorrer um aumento do apetite com ganho de peso. O paciente tem mais alterações do humor, tem uma labilidade humoral mais importante, ele pode se sentir mais deprimido e pode ficar mais irritado, com uma sensação de raiva. Com relação aos custos, um levantamento internacional que foi realizado recentemente mostrou que os brasileiros fumam em média 17 cigarros por dia. Isso dá quase um maço, né? Um maço tem 20, 17 é quase um maço. Aí aqui eu coloquei um exemplo. Uma pessoa que fuma um maço de cigarro fabricado no Brasil. O maço está custando, em média, fabricado no Brasil, R$10. O gasto mensal desse consumo é de cerca de R$300. Em um ano, 3.600, e em 10 anos, R$36.000. É muito dinheiro, né, gente? Já o cigarro importado, ele costuma ser mais barato, né? R$1,50, R$2 mais barato que o nacional. Porém, além de já estar fazendo errado, né? De estar. Quando você opta por comprar um produto ilegal, você está apoiando a clandestinidade desse material, né, que é composto por diversas substâncias tóxicas. Elas não passam por fiscalização para que seja regularizado sua venda. Então, você não sabe o que você está fumando. E por em falar o que você não sabe que está fumando, a gente vai falar sobre os componentes do cigarro. O cigarro ele possui mais de 4.000 substâncias químicas. Dessas 4.000, cerca de 50 são comprovadamente causadoras de câncer. Dentre essas substâncias comprovadas, a gente tem o benzeno, o polônio, o cianeto de hidrogênio, o formaldeído e o xilê. Tem o DTT. As substâncias aqui, eu coloquei um zoom assim para a gente poder entender um pouquinho melhor essa composição. Os componentes que a gente tem no cigarro também são encontrados em pesticidas, gasolina, armas nucleares, fluidos de embalsamento, inseticidas, veneno de formiga, bateria de automóveis, removedores de tinta, desinfetantes, venenos de barata. Então,
É uma composição, assim, bem ruim, com materiais super tóxicos que, a médio e longo prazo, vão causar muitos malefícios à saúde do indivíduo. No Brasil, estima-se que 428 pessoas morram por dia por causa da dependência da nicotina. Quase 57 bilhões de reais são perdidos a cada ano devido a despesas médicas, né? E perda da produtividade das pessoas por causa, né, da dependência da nicotina. E cerca de 156 mil mortes anuais poderiam ser evitadas se houvesse, né, a parada do ato do tabagismo. O maior peso é dado pelo câncer, doenças cardíacas e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Das mortes atuais, né, por ano, causadas pelo tabaco, a gente consegue frisar mais. As mortes correspondentes por doenças cardíacas, que foram de quase 35 mil. Mortes por DPOC, que corresponderam a quase 31 mil mortes. Mortes por outros cânceres que não de pulmão, cerca de 26 mil. Cerca de 24 mil pacientes morreram por causa de câncer de pulmão, em virtude do tabagismo. Quase 18 mil pessoas morreram devido a tabagismo. Cerca de 11 mil pessoas morreram por causa de pneumonia. E quase 11 mil pessoas devido a AVC. As estatísticas também revelam que os fumantes, comparado aos não fumantes, apresentam alguns riscos mais elevados. 10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão, um risco comparado com a população que não fuma, né? 5 vezes maior de sofrer infarto agudo do miocárdio, um risco maior de 5 vezes de sofrer de bronquite crônica ou enfisema pulmonar, e um risco 2 vezes maior de sofrer de AVC. Aí o que a gente pode pensar, né? O que aconteceria no Brasil se o preço do cigarro aumentasse em 50%? Em 10 anos, o que a gente poderia ter evitado? 136.482 mortes, menos 507.451 infartos do miocárdio ou algum outro evento cardíaco, cerca de 100 mil acidentes vasculares cerebrais, uma menor incidência, né, em cerca de 65 mil novos casos de cânceres e um aumento de 4.076.353 anos de vida. Além disso, né, o que a gente poderia obter no sentido de ganhos econômicos? Uma economia de quase 100 bilhões nos próximos 10 anos. E o que isso daí conseguiria ajudar? Uma diminuição de 32,5 bilhões em gastos com saúde, 45,4 bilhões por arrecadação tributária adicional e 20 bilhões por perda de produtividade, que seria evitado. Aí, quando que o tabagista, né, deve procurar ajuda? É comprovado por estudos que apenas 3% dos pacientes que tentam parar de fumar sem nenhum auxílio medicamentoso ou terapia, eles não conseguem se manter sem fumar após um ano da tentativa. Então, quando o paciente procura ajuda médica, a chance dele conseguir parar de fumar é muito maior. E isso aumenta para cerca de 35% a 45% em um ano, mesmo com as recaídas que já é esperado. A gente possui principalmente 2 métodos para a cessação do tabagismo, que seriam métodos cognitivos comportamentais, principalmente a terapia em grupo, e os métodos farmacológicos. No Brasil, a gente tem disponível no SUS, de graça, os adesivos de nicotina, a bupropiona também. O tratamento é ofertado nas unidades básicas de saúde. O Brasil, atualmente, ele possui cerca de 41 mil equipes de saúde da família que estão aptas a oferecer o tratamento. E o Brasil tem investido, né, nesse programa, né, para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Em 2016, o Ministério da Saúde investiu quase 24 milhões na compra, né, das medicações, na tentativa de ajudar as pessoas a pararem de fumar.
Aí, o que acontece quando um fumante para de fumar? A gente vai fazer aqui uma cronologia em 15 anos. Nos primeiros 20 minutos, os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea voltam ao normal. Em 12 horas, os níveis de monóxido de carbono no sangue voltam ao normal. Em 2 semanas, já ocorre uma melhora na circulação e na função pulmonar. Em 1 a 9 meses, tem uma grande diminuição da tosse e da falta de ar, que a maior parte dos fumantes apresenta. Os músculos também têm uma melhora na capacidade de inspirar e expirar. Os cílios que a gente tem ao longo da nossa via respiratória, eles voltam a funcionar normalmente, limpando o pulmão e reduzindo o risco de infecção. Em 1 ano, o risco de contrair alguma doença cardíaco-coronária cai pela metade do que o de um fumante. Em 5 anos, o risco de contrair câncer de boca, de garganta, de esôfago é reduzido pela metade comparado a um fumante. Em 10 anos, o risco de morrer de câncer de pulmão já é reduzido pela metade comparado com um paciente que fuma ainda. E em 15 anos, o risco de doença cardíaca já é igual a um paciente que não fuma. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu apelo para a gente combater o tabagismo, não deixar o tabaco tirar o fôlego de ninguém. E aqueles que têm, né, essa vontade de parar de fumar, procurar, sim, atendimento, que isso é muito importante. Uma melhora da qualidade de vida vai ser muito grande. E é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Meu muito obrigada.